Quatro Decks. É isso aí, então, começando a primeira edição aqui do 4 Decks, direto aqui do Estúdio 1 da E-Music DJs, e a gente tem uma galera super especial aqui para inaugurar esse programa, né? A ideia do nosso programa aqui é trazer produtores nacionais, trazer a música underground, ou seja, mostrar pra galera aí quanta gente no Brasil tá fazendo coisa bacana. E quem está aqui comigo hoje são os irmãos Rafael Lopes e o Fabian Edward. Falei direito? Quem é o Rafael? Quem não sabe, né? Quem é o Rafael e quem é o Fabian? Eu sou o Rafael e Fábio. Que, na verdade, vocês, a partir de 2013, mais ou menos, ali, vocês formaram a dupla Afrozoide. Exatamente. Em 2013 a gente começou o projeto Afrozoide, né? Após aí eu dei uma pausa na minha carreira musical, que eu comecei em 2000. Você já produzia antes, então? Já produzi Los Três Brasileiros também, tinha um projeto de drum and bass. E aí com isso, eu tive uma pausa aí na vida aí. Caraca, drum and bass. E o Fabian já trabalhava com techno já? Ou era outro estilo aí, nessa época aí, enquanto você tava fazendo drum and bass? A gente tava em outros estilos aí. Ele pode contar melhor. Conta aí, Fábio. O que você tava tocando aí antes de fato entrar no techno aí? Eu tive uma fase, na verdade, eu comecei mesmo, a gente começou, se for bem mesmo desde o começo, a gente começou tocando Eurodance quando a gente começou, né? Bem no início mesmo. Então, depois assim, acho que em 97 a gente conheceu o techno, o underground, o breakbeat, então comecei a frequentar as festas underground na Zona Leste e fomos pro techno. Depois eu fui explorando outros estilos, o trance, hard house, hard energy. E aí, depois esses mesmos produtores começaram a criar uma linha chamada Tech Trance. Sim. E que me trouxe de volta pro próprio techno. Depois eu comecei a descobrir outros estilos, outros Teve uma época aí que o Tech Trance ficou muito, né, assim, em alta, assim, eu lembro disso. Que eu acho que era aquela coisa que o pessoal tava querendo, um negócio mais pancada, mas ainda pegava, porque o trance, querendo ou não, dominou uma época aí, né? Ah, sim. Acho que em 2003, 2004, 2005... Bom, ó, eu sou o cara da entrevista, eu vou ficar cortando toda hora, né? A gente tem que seguir igual todo mundo faz. Eu vou então voltar aqui um pouquinho antes, já que você tá falando aí, eu tenho uma pergunta bacana aqui, que é, eu queria saber quem fez vocês virar DJ? Ou o que fez vocês querer virar DJ? Sei lá, vocês iam pra balada, viram um cara lá mexendo no vinil? O que fez você falar, porra, mano, eu quero tocar? Bom, você, Rafael. Primeiramente, assim, que vem na minha lembrança de quando eu era criança, então o que... Quantos anos aí, mais ou menos? Meu ano era 93, por aí. 93. Eu tinha o quê? Uns 5? Fala mais perto um pouquinho. 5 anos, não mais. Tinha uns 9, acho que 8, 9 por aí. Então, nessa época... O que chamou a atenção ali? Dance music, os timbres... Mas foi de ouvir em casa, então, ali no... Bom, a gente foi primeiro ouvindo os carros passando na rua, né? E depois rádio. A gente estava comentando em off aqui que vocês tiveram um tempo em Curitiba, né? Nessa época vocês estavam em São Paulo. Nesse final a gente estava em São Paulo. São Paulo. Isso, aí depois, logo disso a gente foi para Curitiba. Aí a gente indo para Curitiba, a gente começou... Aí abriu pra gente, né? E o Eurodance lá dominava, né? Com a rádio lá, que a gente se conectou com as FM Estúdio 96. Isso, então a gente lá já... assim, abriu nossos ouvidos em relação à música, ao dance music da época, né? Então a gente passou a conhecer Technotronic, passou a conhecer... Deixa eu perguntar, vocês têm a mesma idade? Qual a diferença de idade um pro outro? O Fábio é mais velho, tô com 34. Então, tipo, não foi ele que te arrastou pro... Começamos juntos, Começaram assim, junto. né? Juntos, assim, questão de música... mas ele descobria algumas coisas a mais, eu também às vezes fugia por um outro caminho de buscar algumas coisas que eu mesmo gostava, entendeu? Tinha aquela coisa, não, vou ser diferente, vou ser do contra. Não, mas a gente gostava, sempre gostava de uma coisa, mesma coisa que o outro gostava, mas de certa forma, eu quando cresci um pouco mais e conheci o drum and bass, eu fiquei no drum and bass. Cativou, chamou a atenção ali. Entendeu? Mas antes de você ir pra coisa mais profissional, nessa época era só curtir. Sim, era tipo, só chamou curtir, atenção a música. Ouvir, entender o que era, a gente gravava fitas. E aí entenderam que existia DJ, o que era, a gente começou a entender. Tá, cedo, então nesse ponto aí, eu sempre pergunto isso, a gente fazia um outro programa aqui, eu vou trazer a pergunta pra cá. Qual foi o primeiro equipamento que vocês tiveram que
que vocês tiveram a ideia de misturar uma música na outra? Essa coisa de DJ. Foi o quê? CDJ, toca-disco? O que foi que vocês começaram a entender essa coisa de mixagem? O Fábio começou primeiro. Antes de mim, ele começou a mexer com o DJ. A gente começou numa toca-disco Toshiba e um deck, né, de fita da Gradiente. Conta aí, Fábio. Gradiente, para quem não conhece, molecada, Gradiente era uma marca nacional muito forte na época, que fazia amplificadores, aparelho de som doméstico, mas também tinha a linha de som mais profissional, que era os toca-fitas, né? Então, nessa época vocês usavam um toca-fita e um toca-disco para treinar as mixagens ali. Conta aí um pouco mais. Sim. Bom, resumidamente, o que o Rafael disse aí, a gente somos irmãos, a gente cresceu juntos, né? E aí a história que ele falou, agora eu vou falar também. O toca-disco realmente era Tinha pitch já? Sim, tinha um pitch redondinho, né? Girar, quase igual o da CCE lá. E a gente usava esse Toshiba e tentava mixar com toca-fita, né, da Gradiente. Então, deixava a fita rolando. Ficava tocando, a gente gravava, às vezes tem umas músicas que a gente queria, na época não conseguia em vinil, a gente gravava da rádio e... Eu falei isso pra molecada, não existia download antes. Não. Era gravado o rádio. Era sofrido. E ainda tinha um problema que o cara às vezes falava no finalzinho em cima da música ali, né, pra ferrar a gente. A vinheta. E a gente pegava e colocava ali aquela música pra tocar e geralmente na época era Eurodance, né? Então... Boa, pegar esse gancho aí que tá na minha próxima pergunta. Tinha alguém assim de artista dessa época, mesmo do Eurodance, que, porra, era o que vocês gostavam de ouvir? Algum assim, que vocês lembram aí de algum artista? Eu gostava muito do Culture Beat. Culture Beat. DJ Bobo. Tinha um Limit. Tinha um Limited, vixe, tinha um Limit. Muito bom. Two and the Floor, como é que é? Two Brothers. Two Brothers on the Floor. Então, era muita coisa, Technotronic e também, essa época, outros eu explico para os alunos que nessa artistas. época eles chamavam, a gente chama de Flash House, mas era Hip House, né? Que tinha aquela pegada do hip hop, né? Cantado igual hip hop e vocal feminino que vinha no refrão, assim, né? Sim. Era uma pegada bem legal. Igual o Supersonic. Sim. E se você vê um dance music, sempre tinha um MC como... Sim. Também um desses artistas que me inspirou muito foi o ICMC, mano. ICMC. Até o DJ Bobo, eu lembro que na época a gente não é igual hoje, que a gente vai no YouTube e já vê o artista, né? Eu escutava o DJ Bobo, eu achava que era um negão, assim, pá. Aí, quando eu vi, o cara era branco e ele cantava tipo igual, né? O estilo, né? Muito louco mesmo. All the Prince of the Rap. Nossa, essa foi do fundo do baú. Verdade. Então, muito bom. Então, tem assim, muitos artistas da época que nos trouxe assim, vontade de estar tocando, de estar conhecendo, né, como DJ na Michael. família, assim, alguém que trabalhava com música, alguém que Meu acabou... pai já era DJ, né? Olha que pai louco. Já fazia baile, tocava, mas tipo, ele nunca tinha apresentado pra gente isso. Tipo assim, a gente descobriu. Molecada quebra agulha, né? Dentro de um acaso, né? Exatamente. Pode ser essa. Ele falou, vou ensinar a mexer, não, senão os moleques vão quebrar minhas coisas. Então, a gente acabou descobrindo e ele viu que a gente pegou o gosto automático pela coisa. Sim. Ele deve ter pensado, puxou o pai. Então vou lá. Aquele carinho e chegou, tipo... Passou um tempo, aí ele presenteou a gente com um par, mas falou assim, é minha, mas vocês tomam cuidado. Pode que tocar, legal. Que show. Mas toma cuidado. E isso numa época que... lógico, era porque seus pais eram DJ. Porque eu lembro que nessa época, se fosse falar pro pai que você queria virar DJ, você tomava falava, pô, vai estudar aqui, exatamente. DJ. É porque, assim, a gente tomou uma atitude que ele... Tem um amigo dele que era dono de um salão e ele guardava as par de toca-disco na nossa casa e as caixas de som. E nisso, eu lembro numa época que a gente ligou a aparelhagem do cara, ligou o som, ligou tudo e ficamos fazendo. Ele foi viajar, foi fazer as vendas dele, que meu pai vendia discos, né? Esses discos pirata da época, ele fazia as vendas. Piratinha. Isso. E aí tinha ido viajar e a gente mexeu na aparelhagem, né? Desse amigo dele. Não chegaram a quebrar agulha, não. Não zoamos. Mas ele pegou em flagrante, enfim.
Aí ele viu que gostava mesmo. Que a gente gostava mesmo, aí ele resolveu adquirir. Eu comento isso pros meus filhos, eu acho que, não sei se vocês foi assim, era tipo o nosso videogame, né? Eu mesmo, eu tinha muito, isso aqui me chamava muito mais atenção do que os Mega Drive, do que os videogames da época. Sim, era um videogame pra gente, porque a gente passava a maior parte do tempo ouvindo música, escutando, gravando, selecionando, e eu já tinha curiosidade também de começar a desvendar como fazer a batida ou como criar um timbre, enfim. Falando em batida, sim, até pegando um gancho aí, produção musical. Se vocês começaram lá atrás, eu acredito que antes até dessa ascensão aí das DAW, software, sim. Como que vocês criavam ali as primeiras coisas? Ou você já tinha um computador? Como é que rolava isso? E mais ou menos que ano que começou isso aí, no seu caso? A gente não tinha computador na época e tipo, a gente fez uns primeiros experimentos, né? Assim, não foi nem chegou a ser uma produção. Sim. A gente usava, como é que é aqueles... O Fábio sabe melhor os equipamentos aí. Fala aí, Fábio. Isso foi no ano de 1997, né? 97 para 98, então a gente usava um teclado, né? A gente tinha um teclado que construía uns beats, na verdade era 2 teclados. Tinha bateria eletrônica neles? Sim, ali? sim. Bateria eletrônica. Tinha bateria e a gente produzia com... Na verdade é um amigo nosso, que era o Marquinhos MK, ele tinha um aparelho de fazer os sample e a gente usava o CDJ da Pioneer, o 502, para fazer o loop do CD. E a gente juntava todos aqueles ali no mixer e a gente gravava no MD, né? A gente conseguia fazer a produção assim, cara, né? Sem nenhum software, sem nenhum computador. E acho que, inclusive, a gente tem uns MD lá em casa. Hoje em dia a gente não tem mais o aparelho, né? Eu acredito que as nossas primeiras produções estejam naqueles eu acho que isso, mini discs. Eu falo por mim, assim, porque eu também usava até toca-fita para fazer uns loop, pegava algum loop do disco ali e gravava na fita para depois gravar em outra, com outro som junto. E aí, quando eu descobri o software, não sei se vocês tiveram essa sensação, você fala, cara, isso aqui é fantástico, é muito fácil, né? O primeiro software que eu tive acesso foi o HeyVJ. Então, assim, era meados de 2000, então já existia. Sim, que ele já vinha já vinha uns loops, sim, pronto, eu também mexi nele. Você montava a música, mas também tinha uma parte lá que você criava alguma coisa. Você fazia Tinha você sei se era esse, era o Hip Hop AJ. Hip Hop AJ, eu usava o Dance J e o HeyVJ. Sim. Aí eu tirava um negócio de um pra outro, aí eu fazia umas sequências lá e comecei a brincar com produção. Até porque os computadores não aguentariam o que hoje em dia o software faz, né? Tinha que ser esses mais simples aí. Simples, porque o meu era um Pentium 100, era uma coisa bem lenta. Eu lembro que o meu primeiro computador eu fiquei mega feliz que eu consegui colocar 512 mega de memória. Não era nem giga, era 512 mega. Exatamente, isso aconteceu comigo também numa época, mas enfim... nessa época de primeiro contato com software e produção, aí eu só vim dar um passo em 2001, final de 2000 mesmo para 2001. Então aí eu conheci o Buzz, o software que eu uso até hoje para produzir. Que legal. Até hoje é o software que acompanha o Afrozoid. E vocês produzem em conjunto? Sim, a gente produz em conjunto, né? As ideias... Mesmo que eu já tinha vindo desenvolvido toda a função de entendimento do software em si. Sim. Aí quando o Fabian chegou também, a gente se juntou as ideias para somar e fazer o Afrozoid. A gente senta junto, troca as ideias junto, estuda junto o que a gente está fazendo ali no estúdio, hora de gravação dos nossos trabalhos. É uma criatividade em dupla mesmo. Exatamente. E pegando o gancho aí do Afrozoid, quando que vocês, não a primeira assim, mas deve ter tido uma música que você falou, porra, essa galera curtiu. Que música assim de vocês acham que acabou caindo no gosto, assim, que os DJs tocaram? Qual foi a primeira track, assim, que você acha que chegou num lugar mais longe, assim, do que, sei lá, vocês imaginavam? O Fabian pode explicar melhor. Fala aí, Fabian. Depois, se a gente conseguir, não sei se vocês têm ela postada em algum lugar, a gente vai deixar essa música que eles estão falando no link aí embaixo para vocês poderem ouvir. Claro. A faixa chamada... Claro que a gente lançou outros trabalhos também, né? Um pouquinho mais perto. A gente lançou outros trabalhos antes disso, mas a faixa que eu vi assim que chamou muita atenção, assim, foi mais tocada, a gente teve o maior suporte, foi a Ferrorama. Que saiu pela Counterpulse Records. Techno já. Sim, um selo australiano. Olha que legal.
o Afrozoid não começou como techno, tá? A gente começou primeiro a fazer os primeiros remixes como experimento. Era uma coisa assim mais voltado pro house, tech house, né? Então essa coisa assim de se encontrar no techno foi surgindo. Foi surgindo assim, vendo assim o que hoje vocês tocam uma pegada que diria que é um techno Detroit, dark tech, como que vocês nominariam assim? É difícil rotular hoje em dia, né? Mas digamos que uma variação dos dois, né? Dos dois estilos, né? Essa semana também a gente recebeu um convite, estava falando com o Rafael, de uma gravadora da Holanda, pediu um material nosso que eles queriam alguma coisa nossa acid, né? Nessa mesma pegada que a gente faz, né? Então a gente vai ter que desenvolver um trabalho aí para ver que fica interessante para eles, que é um label aí requisitado, mais assim reconhecido, né? Então a gente vai ter que bolar aí alguma coisa aí para ver se vai cair no gosto deles, mas eles pediram se a gente tem um material aí que eles... Provavelmente vocês devem ter escutado também alguma coisa sim, já, a gente né? já trabalhou com esse artista, né? Sim, legal. Inclusive a gente fez um remix de uma faixa dele, que também é um acid, é o Mike Volt. Saiu pela Acid Works também, é um selo da Austrália, né? E uma coisa que eu queria perguntar, então, só para ficar registrado aqui, então foi a música Ferrorama, que foi a que... Caiu no gosto, né? Mas assim, o que deu assim começou a aparecer o Afrozoid depois que a gente lançou nosso primeiro trabalho em vinil. Vocês lançaram em disco, que Isso, legal. Exatamente. O nosso... Qual que foi a primeira que saiu em disco? Nosso primeiro EP foi em vinil no nosso próprio selo, Válvula Records. Válvula Records. É o Freakling EP. E a gente teve aí um remix do Millie Serge, né? Um americano. E isso daí abriu as portas assim pro Afrozoid, né? Então teve também aí um convite aí pra gente lançar essa faixa num DJ set, um CD de DJ set do, acho que é Slow Me Aber, o nome do artista, se eu não me engano. Vou fazer uma pergunta que os alunos, aqui a gente tem curso de produção, é um tema assim que eu vejo que paira assim na cabeça da galera. Às vezes o pessoal fala, deve ser muito difícil, não vai dar certo. Então acho que vocês têm muita propriedade para falar isso. O que vocês acham assim? Vocês podem dar alguma dica? É muito difícil mesmo? O que vocês daria de dica assim para essa galera que está começando a produzir, está buscando aí, sei lá, em lançar sua música? Eu sempre falo para eles que acho que na minha dica que eu daria era tentar trabalhar o máximo possível para o som chegar num nível bacana, para daí sim pensar em mandar ele para fora, assim, né? O que vocês acham assim o que vocês poderiam dar de dica assim do que vocês passaram aí até agora? Eu vejo primeiramente o conceito artístico, o perfil, né? O perfil do artista, o que ele quer ser dentro da música, do estilo dele, ele tem que se criar o que ele quer ser, ou seja, o logo, montar o perfil de como ele quer se apresentar como artista, antes de chegar em uma gravadora e apresentar o trabalho dele. Já tem que ter alguma coisa ali, né? Sim, tem que... Assim, primeiramente é a sua apresentação pessoal, né? Tipo o seu press kit ali. Exatamente, um press kit sempre essencial para um artista. Ou seja, a música em si também, ela tem que estar trabalhada, tem que estar com a qualidade, não lance música com desespero. Sim. Eu aprendi hoje, já vou lançar a minha primeira música, já vai sair empolgado em achar que já está tudo perfeito. Analisa bem, escuta o máximo, mandar para os amigos ali, ouça as críticas construtivas, absorve, porque esse caminho eu não recebi só mensagem positiva, o Afrozoid não recebeu só mensagem positiva. Às vezes a negativa ajuda até mais. Sim, exatamente. Desafia, são detalhes, né? que a gente pega, que não foi algo crítico a ponto de nos derrubar, mas sim a ponto de nos fazer crescer. Então todo artista tem que ter essa visão. Não, e no Brasil, gostaram. Assim, eu comento isso com os caras, tem gente que não aceita uma crítica, exatamente. Né? Eu acho que é muito válido. Bravo, fica puto. Às vezes o cara tá falando lá, dando tapinha nas costas, tá show de bola, aí vira as costas. Aí você entrega pra um puta DJ, aí o cara vai falar pra você, não gostei do trabalho. Porra, aí você vai ouvir uma verdade. Quê? Vai ouvir uma verdade na cara, que o cara vai dizer pra você, falar, não gostei do trabalho, você vai ficar puto, desanimado, vai querer desistir da parada, mas não é assim. Seguir em frente, com foco no seu trabalho, mas você ouvir opiniões inteligentes, isso que importa. Você saber absorver, né, a crítica. Isso, críticas construtivas que vai elevar o seu trabalho de produtor musical. Não, e da fase de vocês pro que a gente tem hoje, eu diria que hoje em dia
o acesso está mais fácil, né? Sim, para você, sei lá, entrar em contato, diferente de quem começou numa época que nem YouTube existia, nem exatamente. As redes sociais eram muito restritas, né? Então, exatamente. Hoje em dia ainda eu diria que está mais fácil. Então, acho que o segredo é focar na música, a qualidade, tentar trampar, conhecimento, né? Ter bons monitores para mixar, mesmo que não tem, tenta e levar num estúdio, escutar a música, em lugar diferente, isso que eu até falo para meus alunos. Às vezes, se você não tiver um home studio bacana, hoje em dia tem várias salas em várias escolas de DJ em São Paulo que você pode alugar uma hora de estúdio e analisar ali sua música com mais propriedade. Exatamente. Por exemplo, igual aqui, traz a música aqui e consegue entender melhor. Ver o que o professor tem a passar ou você entender a sua música, né? Então, eu sempre corri atrás de dicas, de opiniões. Eu tive muitas pessoas que me deram os melhores apoios de dica e eu absorvi da melhor maneira possível. E hoje, graças a Deus, a gente está produzindo com a qualidade e com absorção positiva de quem a gente distribui o nosso trabalho. Muito bacana. Eu vou deixar um espaço, porque o assunto é bacana, se deixar a gente vai até horas. A gente quer ouvir também vocês tocar. Então eles vão fazer um set aqui, né? Mostrar um pouquinho se vocês quiserem até falar um pouquinho do que vocês vão tocar, se tem alguma novidade, alguma coisa aí. Lançamento, se aqui no nosso programa 4 Decks vai lançar alguma aqui. E no finalzinho do set a gente volta para bater um papo para falar de projetos novos e contatos, aí, redes sociais e site. Falar um pouquinho também do selo de vocês, que não só distribui o som de vocês, mas também acaba abrindo espaço para novos artistas também, né? Que eu acho que isso é muito importante para quem está trabalhando, tentar trazer também mais gente, porque reforça, né? A gente estava falando isso em off, que acaba reforçando a própria cena, né? E não pensar naquela coisa meio bolinha ali, né? Dá para expandir, né? Vocês tem alguma novidade aí? Eu já tô dando uma olhada. Eu vou tocar aí, a gente vai abrir aí com uma faixa aí que a gente finalizou recentemente, acho que foi uma das mais recentes que a gente finalizou, para começar. Por enquanto a gente não tem assinado essa em nenhuma gravadora. Exclusiva. Pena que não tem a vinheta ali. Exclusiva 4 Decks. A gente tá aí, vai ser na verdade a gente vai tocar aí também uma faixa do Anders, né, que tá aqui, que a gente já deixou tudo no esquema. Fera aqui também, já. que tá trabalhando muito bacana aí. O Anders tá com o selo aí Primitive State aí. Show de bola. Tá fazendo um bom trabalho aí também, né? E quem quiser acompanhar aí, né? Além tem o nosso selo, tem o selo dele que tá fazendo um bom trabalho aí dentro do techno aí, vocês podem acompanhar. Também a gente vai tocar aí um remix aí, que é o... Fizemos aí recentemente pro Alvinho. Sim. Alvinho Little Noise, o irmão do Anderson Noise. Boa. A gente está fazendo um trabalho junto também. É um parceiro que está aí somando com a gente. Tá fazendo um bom trabalho também. Junto com o Anders, com o nosso selo também. Então a gente vai tocar um remix que a gente fez que vai sair agora em setembro pela Tecno Vinyls, que é um selo da Croácia, vai sair em vinil. Eu ainda também não sei se vai sair no mesmo prazo as faixas em digital, mas provavelmente depois que sair em vinil vai sair também no digital. Já sai em digital. Legal, no finalzinho do set eu também quero perguntar para vocês como que foi a primeira ida para fora, a primeira gig lá fora, como que foi, mas isso a gente vai deixar para o finalzinho do set. Eu queria de coração mesmo agradecer a presença de vocês aqui, ter disponibilizado um tempo para vir bater esse papo com a gente aqui, que não só traz essa sonoridade bacana, mas também... A nossa ideia do nosso programa aqui é mostrar para a molecada aí que sim, tem como, é possível, basta bater na tecla, não desistir, e vocês são prova disso aí. Obrigado pela presença aqui no programa. A gente que agradece aí. No programa 4 Decks. A gente aqui, a Frozoide aí que agradece. Boa, tamo junto aí, junto e misturado. Aí também. Beleza, então a partir de agora aumenta o volume aí, arrasta o sofá aí, porque vem barulho por aí. Exclusiva. Você está ouvindo o programa 4 Decks.
Você está ouvindo Programa 4 Decks.
Show de bola, Afrozoid aqui no 4Decks, na Music DJs, trazendo sempre o melhor da música eletrônica e música eletrônica underground, de preferência hoje techno. Esse espaço aqui vai estar aberto sempre para a gente tentar trazer os artistas aí brasileiros que estão produzindo suas músicas, ou também DJs aí, que é para a gente tentar de alguma forma replicar isso aí, chegar para mais gente conhecer e ver como batalhando, tentando, trabalhando certinho, sempre chega em algum lugar, ali, em algum resultado. Pegando esse gancho, a gente terminou lá o comecinho. Eu queria perguntar para vocês, a primeira gig que vocês tocaram fora, a primeira festa, que país que foi e como que foi a recepção? O que vocês sentiram lá de diferença, assim, sei lá, do Brasil, ou alguma coisa legal que você acha que rolou lá? Então, na verdade, quem foi eu, não foi o Rafael, né? Sim. O projeto é nós dois, né? Fica bem claro assim que assim. Então fica claro assim, eu acabei indo pra fora, né? E a nossa, na verdade, assim, minha primeira gig, né, como Afrozoid, por conta do lançamento do nosso primeiro disco, né? Então, foi quando gravou exatamente, e eu tive o convite para tocar no Tresor, né? Em Berlim. Nossa. Né? E então foi dali que abriu as portas, assim, para outras futuras gigs dentro da Europa mesmo, né? Que legal. E assim, eu peguei umas gigs assim muito bacanas, assim, coisa assim que eu nem esperava que iria acontecer, e foi o techno, ele tem uma particularidade legal, que eu comento isso nas aulas de produção, até de DJ aqui, que foi um dos primeiros estilos a surgir junto com house, disco, né? E em todas as fases ele se reinventou ou sei lá, tentou trazer de novo uma releitura do que já foi. Mas querendo ou não, o techno sempre esteve ali, né, cara? Ele nunca... Não é daqueles estilos que, sumiu. Sempre teve o techno. E eu acho que o legal também é que ele tem muitas variações, né? Muitas vertentes que acabaram saindo, muitas variações que saíram do techno ali, né? Com certeza. E assim, o nosso projeto, o Afrozoid, assim, se aconteceu essas coisas, não foi só por causa de mim. O Rafael tem uma participação especial nisso. Hoje em dia a gente conversa, ele já tá deixando um pouco mais claro, assim, que ele não quer mais ficar muito no DJ set. Ele gosta dele de produzir. A gente já conversou já em relação... em nome do projeto, como vai ficar, né? Então, assim, ele quer continuar na produção mesmo, ele já deixou claro isso. Que ele gosta de produzir, assim, por ele, assim, eu cuido do DJ set. E de alguma forma ele tá lá na pista também. Algumas pessoas, eu já ouvi alguns lados críticos chegando nos meus ouvidos, porque o projeto é nós dois, né? Mas assim, na Europa não tive nenhuma crítica em relação a isso, né? Eles acham bacana que tem alguém assim vindo representar o projeto, né? Sim. Eu acho que a preocupação lá fora, acho que aqui também aos poucos isso tá melhorando bastante. Sempre tem que ser a música, né? Acho que no final de tudo é a música, né? Sim, assim, a visão deles é diferente até em relação ao pessoal daqui, né? Da cena e tal. Então, ou seja, como eu e o Fábio a gente conversa, ele acabou de deixar também claro, que eu prefiro produzir, tá buscando uma identidade pro nosso projeto. Parte criativa ali mesmo. A gente sentar junto e falar, o que você acha disso, o que você acha disso. Ele é mais focado na parte de lançar nossos trabalhos, se comunicar também. Enfim, a gente senta no parte do marketing ali também, né? Cada um cuida de uma coisa que vai chegar num determinado título que vai ser importante para ambos, entendeu? E eu acho que é legal que dá até mais foco, né? Quando um se direciona melhor ali mais para uma coisa. Você sozinho cuidar de uma única coisa um trabalho, querendo ou não, de certa forma, assim, puxado. Então cada um cuida um pouco de uma coisa, mas a gente senta junto, produz, estuda, tá ruim isso, tá bom aquilo, esse timbre, vamos mudar. Enfim, quando a gente tá fazendo a música, é importante ela acontecer, nascer o projeto. E não precisa estar os dois ali, né, na mesma pista. Vamos falar assim, o cachê é 2 mil, digamos assim, R$2.000. Tem que ser 4. Nossa, porque tem que ser os dois, entendeu? Digamos assim, não seria esse o intuito do projeto. A preocupação é difundir o som, né? Difundir, de trazer a ideia, apresentar o trabalho bem apresentado em prol do técnico. Sim. Entendeu? E uma coisa que eu queria perguntar é o selo de vocês. Fala um pouquinho sobre o selo. Eu sei que vocês também estão lançando outros artistas, né? Dão uma oportunidade aí para... não é nem questão de oportunidade, mas vocês acabam possibilitando, né, que alguns artistas de techno também tenham a sua música
distribuída aí no mercado. Sim, sim. Válvula Records foi um selo que eu criei. Na verdade, eu tive a ideia do selo, o projeto foi em 2008, né? Hoje a gente está indo para 10 anos o selo, né? Uhum. A gente conseguiu lançar 2 discos de vinil durante esse período, né? O nosso primeiro artista foi o Anders, né? Da Primitive. Uhum. Até agradeço ele aí, porque ele foi praticamente um dos caras que aceitou participar acreditou mesmo no projeto. Do projeto, né? Cara, então aí eu lancei e o Rafael veio fazer parte depois, né? Que ele conseguiu. Ele tava aí meio enrolado com alguns problemas na vida dele e depois ele se uniu comigo. O Rafael também tem uma participação muito importante no Válvula, deixando bem claro. Uhum. Ele cuida da parte de masterização, da arte e também ele ajuda a ouvir todos os materiais que a gente recebe como demo, né? Uhum. Ele opina em relação às faixas recebidas, né? Antes da gente concretizar, de finalizar um release, né? Sempre cara? passa ali por um... Então, assim, a gente recebe muito material de fora, né? Não é só nacional, Não, a gente recebe mais de fora. Em relação a techno, é de fora. Mais de fora. Olha que louco, o brasileirado. Não, brasileiro manda material também, mas eles mandam músicas que não tem nada a ver com selo, assim, né, cara? Que querendo ou não já tem uma identidade, né? Não é que vai sair lá um estilo que é fora da vertente do selo, né? Exato. Sim. Show de bola. Cara, de novo eu queria agradecer. Muito obrigado. Parabéns pelo trampo de vocês. A gente que vive aqui no Brasil sabe o quanto é difícil e, querendo ou não, vocês levam o nosso nome pra fora. Então, eu da minha parte, assim, só tenho a agradecer pelo trabalho que vocês fazem e vários outros DJs aí que eu sei que a caminhada é extremamente difícil, mas, cara, o resultado a gente está vendo o quanto o nome do Brasil chega lá fora, principalmente no techno. A gente tem muitos nomes no techno, em várias variações do techno aí que consegue levar o nome do... E não é só samba que rola nessa bagaça. Com certeza. Galera, vocês que ficaram assistindo aí, muito obrigado. Fica atento aí nos links aí embaixo que vai ter link pro selo dos caras, vai ter link para vocês acompanhar a página deles e saber um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais das próximas festas. A gente não vai pedir para eles falar festa aqui, porque esse vídeo vai ficar gravado, né? Então não vai ter sentido depois que a festa já passou. Deixa eu só fazer um agradecimento aí, mesmo ao Anders, né? O Alvinho também, que a gente também fez um trabalho aí desse remix que a gente fez pra ele aí, que vai sair pela Tecno Vinyls. Nossa, muito bom essa que vai sair no vinil. Também muito um agradecimento ao Steel Force. Sim. Que também é um artista aí que eu vejo aí que tem um bom talento, né? Uhum. Embora muitas pessoas não conhecem o techno novo ainda no Brasil, mas é um artista muito bom. Fica a dica aí, hein? Steel Force. E também o Ask, né? É um produtor de Americana também que tem aí feito um ótimo trabalho aí. Inclusive finalizei aí o set com uma faixa dele aí que vai também sair pela Tecno Vinyls aí, né? Eu só não sei a data do lançamento, mas sim, acompanham aí. Acompanhando pelas redes sociais. Exatamente, aí eu acho que eu vou até deixar depois deixo os nomes das músicas aí que foi rolado aí. Você publica lá e a galera que gostou, quem quiser depois baixar aí, depois comprar aí a faixa dos artistas aí. Beleza? Muito bom. Obrigado pela presença de vocês. Fique ligado que o programa 4 Decks sempre vai tentar trazer novas atrações. Não temos dia certo, não temos horários, mas com certeza a cada mês terá uma participação nova. E muito obrigado pela estreia de vocês aqui com o pé direito aqui no 4 Decks, cara. Obrigado aí. Valeu. Tchau. Música eletrônica de qualidade, você ouve aqui. 4 Decks.